Olá, seja bem-vindo ao Assembleia Entrevista. Um projeto de lei aprovado em setembro do ano passado, já promulgado pela Assembleia Legislativa, prevê a utilização do chamado asfalto ecológico nos programas de recapeamento e asfaltamento das rodovias estaduais, programas do governo da Bahia. Essa lei, já é lei, é de autoria do deputado Marquinho Viana, do PSB, que tem, digamos, esse espírito ecológico nas veias. Ele é natural de Barra da Estiva, cidade da Chapada Diamantina, uma região tradicionalmente ecológica. E nosso entrevistado de hoje, deputado Marquinho, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Assembleia Entrevista de hoje. Boa tarde a todos os ouvintes. É sempre um prazer, estou sempre à disposição aqui da TV Assembleia. Já foi promulgada essa lei, mas ainda não foi colocada em prática. Mas antes de entrar nesse mérito, por que o senhor acabou apresentando um projeto defendendo a utilização desse asfalto ecológico nas rodovias aqui da Bahia? Olha, como foi citado aí, eu venho de uma região, que é Chapada Diamantina, que é realmente uma das mais belas, não só da Bahia, mas de todo o Brasil. E fui eleito por 2 vezes no Partido Verde. Então, me identifico muito com a área aí da preservação ambiental, com a natureza. Nasci na zona rural, no distrito da minha cidade, distrito de Sincorá, onde passa também o rio Sincorá, um dos belíssimos rios do nosso estado. Mas este projeto, ele foi primeiro apresentado de uma maneira, não como está aí, pelo ex-deputado Euris Ribeiro, que eu, inclusive, substituí quando eu entrei aqui. Ele foi eleito prefeito de Moisés da Lapa e eu o substituí, no período, eu era o primeiro suplente. E aí tive com uma reunião com o partido, que o partido, no seu estatuto, conversava muito, e me pediram para desarquivar esse projeto. Então, peguei o projeto, desarquivei e com minha assessoria, nós modificamos, estudamos algumas coisas e pegamos também alguns parâmetros em outros estados, como São Paulo, que já está na frente, já há mais de 15 anos, que já aplica esse asfalto ecológico ou asfalto borracha. Exato, essa experiência ela já existe em São Paulo, no exterior também. No exterior, nos Estados Unidos, desde a década de 60. Mas na Bahia é inédito. Na Bahia é inédito, Então, o intuito de ter ido a São Paulo também na semana passada foi de conhecer melhor o funcionamento, como funciona em São Paulo, custo, as empresas, Porque na Bahia nós não temos ainda. O senhor esteve em São Paulo visitando uma fábrica desse tipo de asfalto? Estive em São Paulo, primeiro em reunião com o governo do estado, com a agência reguladora de transporte do governo do estado, para entender como que o governo de São Paulo aplica, se era obrigado ou como é que era. Então, o governo de São Paulo já vinha estudando isso há muito tempo. Então, aplica mesmo antes de ter uma lei. Aí visitei também uma empresa que tritura o pneu e faz o pó da borracha. E, em seguida, visitei a empresa, uma Greca Asfalto, que fabrica o asfalto pneu. Ele processa, faz a mistura, tem um laboratório e eles aí, as empresas que fazem rodovias, compram o asfalto dessa empresa Greca Asfalto. Uma das empresas, tem outras empresas que fornecem também o asfalto borracha lá. E por que essa lei não foi aplicada até agora? Eu acho que até falta de informação, porque aqui nós na Assembleia Legislativa, agora mesmo estava no lançamento aí da nova marca, e realmente nós deputados, como aprovamos algumas leis, são considerados o seguinte: só o governo do estado tem ação. E os deputados considerados que aprovam as leis, melhoram as leis, mas não são lembrados na hora de ser aplicado. Então, isso foi publicado já, uma lei está em vigor, e vou procurar o governo do estado agora com mais propriedade de conhecimento, que visitei. Já estive com o nosso secretário, Marco Cavalcante, diga por sinal, um belíssimo secretário, um secretário competente. Já passei para ele a lei, a minha experiência que estive em São Paulo, e com certeza espero que nas próximas rodovias a ser construídas no estado, ou recuperação de rodovias, que já exija das concessionárias e empresas que usem o asfalto já com essa mistura do pneu. Mas, por exemplo, para a utilização desse asfalto ecológico, ou também chamado de asfalto borracha, não é isso? Porque utiliza parte dele como a borracha de pneus, tem que ter fábrica para oferecer esse produto. Ou seja,
O governo passa a aplicar esse tipo de asfalto nas rodovias, mas vai comprar fora da Bahia ou então vai instalar fábricas para produzir esse tipo de asfalto? Como é que o senhor vê que, assim, para viabilizar essa Olha, ideia? o custo de aplicar essa borracha não é alto, né? As empresas que já aplicam isso lá no São Paulo, né, algumas falam que chega até 20% mais caro. Então, a realidade que nessa empresa de São Paulo, os testes que eles fazem lá, não há um acréscimo a mais. Porque se você aplica 15 centímetros na espessura na estrada, com asfalto borracha pode ser aplicado 10 centímetros. Mas aí teria que ter alguém produzindo esse material aqui. Na Bahia, nós temos uma empresa ali no parque, em São Sebastião do Passé, de uns chineses, e eles já estão fabricando, né, triturando esse pneu. Ainda não fabrica o pó, porque não tem quem compra na Bahia. Então, eles fabricam o granulado, um pouco mais grosso, e vende em São Paulo e algumas empresas aqui na Bahia que queiram fazer aí. Esse não seria um dos impedimentos, então, para colocar essa lei em prática até Não, agora? porque se o governo do Estado inserir isso nos seus editais das próximas obras, com certeza as empresas que já possuem isso em São Paulo e no Paraná e talvez até em Minas Gerais também tem duas empresas que fabricam esse pó, é muito fácil, o custo não é alto, o transporte disso aí, porque as empresas que fabricam o pneu, né, eles são obrigados a entregar aquela carcaça do pneu nessas empresas gratuitamente. Quando o senhor diz que o custo não é alto, isso significa que é mais barato, é menor, o custo é menor do que a produção do asfalto convencional ou chega a ser mais caro? Olha, as informações que eu colhi em São Paulo, o custo fica a mesma coisa. A parte pior do asfalto, o que encarece, não é o asfalto, e sim a base que é aplicada ao asfalto. Porque mesmo você aplicando esse asfalto ecológico, o asfalto borracha, como eu falado lá em São Paulo, se tiver uma base ruim, ele vai ficar ruim. Isso, não sei se você viaja, vê aqueles quebra-molas. Mas tem a vantagem de uma durabilidade maior, não é? Durabilidade 3, 4 vezes mais, até mais do que isso, os estudos, né, lá mostram isso. Tem a durabilidade maior e outra coisa. Mas o custo-benefício acaba sendo maior no final Maior, das você está contas tirando o aí, pneu do meio ambiente, triturando, uma coisa, né, se eu dizer, coisa bonita de se fazer. E a ideia é aplicar apenas nas rodovias estaduais. Olha, Rodovias federais, claro que... O DENIT já aplica isso. Essa empresa, a Greca Asfalto, fornece para as empresas que o DENIT contrata. As rodovias federais já estão também praticando esse asfalto borracha. Mas na Bahia, não. Na Bahia, eu acho que ainda não, porque não tem a única estrada nova que está fazendo aí nas BRs é a 116, está duplicando, né? Eu vou até me informar se estão colocando na BR da 116 aí de Feira para o Paraguaçu, se estão aplicando o asfalto borracha. Mas eu acho que não, porque senão alguns jornalistas, algumas empresas, ou eles próprios, a própria concessionária, já ter falado, ó, já estamos aplicando isso aqui, entendeu? Porque na Bahia, as empresas que fornecem asfalto não ainda misturam essa borracha. E o senhor não acha que pode haver uma resistência ou um movimento contrário a essa ideia do asfalto ecológico por parte das empresas que produzem esse asfalto tradicional e que certamente tem um mercado garantido aí, não é? Vou lhe dar aqui um exemplo. O governo do estado hoje, com a extinção do DEBA, e se criou uma superintendência de infraestrutura e transporte, eles agora vão construir as rodovias e as empresas vão ter um contrato de 10 anos ou 15 anos para manutenção. Então, obviamente que essas empresas vão ter que fazer um asfalto de qualidade, porque é mais lucrativo para as empresas. Eu vou construir o asfalto e vou dar manutenção no dia seguinte. Eu tenho que construir um asfalto de qualidade para que não tenha manutenção rápida. Um asfalto de qualidade, mas não necessariamente esse ecológico. Mas esse asfalto borracha ecológico, automaticamente vai ser mais útil para a empresa e mais econômico para a empresa. O senhor acredita que essas empresas que fabricam o asfalto tradicional, convencional, mais cedo ou mais tarde vão ter que acabar produzindo esse ecológico também, é isso? Porque é uma tecnologia nova. Nova aqui nós para a Bahia. Em São Paulo já tem mais de 15 anos. Então, as empresas têm que se moldar e se especializar no que é de melhor. Se eu tenho que dar manutenção de uma estrada por 10 anos, estou ganhando um contrato mensal.
É claro que eu tenho que produzir um asfalto de boa qualidade para que ele não dê manutenção. Porque quanto mais manutenção ele tiver, mais custo vai ter. E o lucro dele vai diminuir. Não é um raciocínio inverso ao mesmo tempo nesse sentido, não? Porque tendo a necessidade de manutenção das rodovias, isso para as empresas que produzem asfalto também é lucrativo, não? É lucrativo, mas o contrato dele vai ser de 10 anos para manutenção com aquele valor, ou com asfalto borracha ou convencional. Por exemplo, ele vai ganhar licitação. Vamos supor que ele vai ter um contrato de uma estrada de 50 quilômetros que foi feito. Isso é uma coisa que não é colocada em prática ainda. Esse contrato de 10 anos... Vai ser agora. Vai ser agora a partir de quando? Vai ser nos próximos contratos com o governo do Estado, vai ser colocado isso, porque o DEBA não dá mais manutenção em suas rodovias. Por isso é que nós estamos com essa dificuldade, porque com a extinção Ou seja, do DEBA... as empresas que ganharem essas licitações para asfaltar estradas, recuperar estradas, vão ter que oferecer um serviço com 10 anos de durabilidade. Vai estar no contrato deles. Então, se ele faz um asfalto de péssima qualidade, ele vai ter que dar de manutenção, porque ele tem um contrato a cumprir. Se ele vai fazer um asfalto de boa qualidade, vai gastar um pouco mais na sua execução, mas ele vai ter pouca manutenção. A iniciativa é super louvável, né? Acho que os ecologistas em geral, a população em geral, com certeza, certamente apoia, né? Acho que vê com bons olhos uma iniciativa como essa. Qual a sua expectativa para que isso seja colocado em prática? Está dependendo ainda de uma série de decisões aí por parte do governo ainda. O que falta é a decisão do governo do Estado. Acredito até que o governo do Estado terá que fazer uma pesquisa mais aprofundada. Claro, fazer o que eu estou fazendo. Visitar as empresas, visitar as rodovias que já estão com esse asfalto, né? E outro detalhe aqui que eu não citei. E o ruído, o barulho, ele tem um menor barulho do que o convencional. Os veículos sobre a estrada acabam tendo menos ruído. Menos ruído, então vai ser uma estrada mais macia. Até isso, já pesquisaram, até dentro de São Paulo, que é uma estrada, né, que é um estado e uma cidade, né, que o movimento é intenso de veículo, e já foi pesquisado, os moradores agradecem, porque o ruído é menor do que o asfalto convencional. Então, tem tudo para dar certo. O governo da Bahia, né, que é o nosso governador Rui Costa, que é, além de um belíssimo governador, um governador atuante, é um governador técnico. Ele conhece a administração, já esteve lá com o governador Wagner, conhece. Então, eu tenho certeza absoluta que nos próximos contratos vai ser exigido o asfalto borracha. E para as empresas ainda, não precisava nem da lei. Elas próprias, com a tecnologia, já estão empregadas em outros estados, devem usar esse asfalto, porque é econômico para as empresas que vão aplicar o asfalto. Eu falei que é um assunto que certamente desperta interesse, não é? A gente vive um momento em que qualquer questão em defesa do meio ambiente é muito bem-vinda, e nós selecionamos algumas perguntas de alguns nossos telespectadores sobre esse projeto que acabou já se tornando lei, mas a gente vai deixar para o próximo bloco. Hoje, Assembleia em Entrevista com o deputado Marquinho Viana, falando inicialmente sobre essa lei que defende a utilização de asfalto ecológico nas rodovias estaduais. É um instante só. Ser mãe é um momento mágico na vida de toda mulher. A expectativa é enorme, as roupinhas, a gente não vê a hora. Não importa se é menina ou menino, o que a gente quer é que venha com saúde. Mas para isso, os nossos bebês precisam da sua proteção. Todos nós precisamos combater o mosquito da dengue. Está provado que ele também transmite a chikungunya e o zika vírus. Se uma grávida contrair zika, o bebê pode nascer com microcefalia, que causa sequelas para o resto da vida. O perigo do mosquito aumentou e, mais do que nunca, a Bahia precisa da ação de todos juntos. Faça a sua parte. O mosquito gosta de água parada. Qualquer brechinha na caixa d'água é um perigo. E a laje, já deu uma olhada hoje? Se chover, não esqueça de limpar com o rodo, viu? Tenha muito cuidado com o lixo para não acumular água. E baixe o aplicativo Caça Mosquito para denunciar os focos de difícil acesso. Proteja nossos bebês da microcefalia. Agora é todo mundo contra o mosquito. Governo do Estado. Bahia, terra-mãe do Brasil. Estamos de volta com a Assembleia em Entrevista, hoje com o deputado Marquinho Viana, do PSB. Ele que apresentou o projeto de lei já transformado em lei,
que prevê a utilização do chamado asfalto ecológico nos programas de pavimentação e recapeamento das rodovias estaduais. A gente selecionou algumas perguntas aqui de telespectadores. O Luiz Antônio de Jesus, do bairro do Costa Azul, aqui em Salvador, ele pergunta se esse tipo de asfalto poderia ser utilizado nas ruas de Salvador ou em qualquer cidade baiana e se o custo dele é alto. O custo o senhor já comentou, disse que é praticamente o mesmo, né, do asfalto convencional, mas pode ser utilizado nas ruas de cidades em geral também? Ele deve ser usado. Acabei de falar que até diminui os ruídos do veículo passando sobre o asfalto. Então deve ser usado. É uma tecnologia nova e já as pesquisas já mostram que o custo não é elevado, é o mesmo custo ou talvez até fique mais barato do que o asfalto convencional. Mas se é o mesmo custo e parte da matéria-prima ali é um material que ia ser descartado, não é? Os pneus de caminhões e tal, não acaba sendo mais barato esse custo, não? Olha bem, atualmente, né, pelas informações que eu colhi em São Paulo, o custo, né, fica equivalente mais ou menos o convencional, embora é um asfalto de melhor qualidade, de maior durabilidade, de menor ruído, né, e tirando do meio ambiente essas carcaças de pneu ou pneu inservível, como eles chamam. Deve diminuir a quantidade eu não sei quais são as matérias-primas utilizadas para fabricar um asfalto, mas suponho que deva ter brita, areia. Exatamente. E com o pneu, parte desse material não vai ser utilizado, não é isso? É, porque é o seguinte, o que é o asfalto? Você vai pegar a base da terra, traçar isso com as máquinas, né? A gente chama lá, passar a grade em cima, molhar, né? Vem com aquele rolo compactador, socar, fazer uma base do nível que suporte o peso da carga. Então o asfalto, ele é feito o seguinte, por exemplo, foi falado lá em São Paulo, porque quando o asfalto vai passar só o veículo de tantas toneladas, não precisa ser um asfalto de espessura tal. Com mais tonelada, o asfalto maior. Por exemplo, dentro das cidades, que não passa tanto veículo pesado, que era veículo com cargas, né? Talvez não precisa, talvez seja até mais barato, porque não precisa fazer um asfalto com resistência de 40, 50 toneladas para trafegar em cima da rua, né? Tem uma pergunta aqui também do Ricardo Freitas, de Cajazeiras 4, daqui de Salvador também. Ele pergunta qual o peso de uma iniciativa como essa para geração de emprego? Olha, não sei medir aí essa parte de geração de emprego, porque é as mesmas pessoas que estão fabricando o asfalto convencional, vai fabricar o asfalto ecológico, o asfalto borracha. O que nada impede também de surgir alguma fábrica nova, especificamente para a fabricação desse asfalto ecológico. Isso significaria geração de emprego. Aqui, né? Na Bahia, por exemplo, eu acho que vai gerar emprego, porque só temos uma empresa que tritura o pneu. Quando for usado isso na Bahia, vai despertar em outras empresas e vão se instalar aqui. Vão acabar se adequando. Vão acabar se adequando e aí, com isso, vai precisar de mais mão de obra, porque é tudo... Tem umas máquinas que fazem a parte, tem uma esteira que leva o pneu, que corta, mas tem as pessoas para manusear as máquinas, né? Então, não é um trabalho especialista qualificado. O senhor não acredita que, num primeiro momento, por exemplo, o governo opte por comprar esse asfalto fora da Bahia, não? Olha Uma bem, vez que... o governo do Estado, ele tem que exigir no seu edital de chamamento das empresas, porque o governo ele não vai poder comprar, porque ele não vai aplicar, não é o próprio governo que vai aplicar o asfalto, e sim as empresas que são contratadas, chamadas as concessionárias. Por exemplo, nós temos aqui administrada aí a Via Bahia e a Estrada do Coco. Então, pode ser feito aí um aditivo nesse contrato e exigir o seguinte, nas duplicações que tiverem, ser aplicado só esse asfalto ecológico, todas as rodovias. Então, o que precisa é que o governo do Estado inclua isso no seu edital de chamamento das empresas, né? Agora mesmo o governador vai lançar como ele chama, o programa Premar 2, que vai lançar várias melhorias e várias reconstruções de estradas que estão identificadas, né? Não sei precisar quantos quilômetros que o governador ainda vai lançar, e estava esperando apenas que o Banco Mundial, né, repasse o dinheiro, o empréstimo, que nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa, né? E o Banco Europeu está aguardando que o ministro da Fazenda apenas assine a autorização.
que já está todo aprovado, o banco aprovado. A Assembleia aprovou isso tem mais de um ano. E o governador nos passou que o que está impedindo aí, ele acredita que com mais um mês ou né, um pouco mais aí, que o ministro Meirelles assine. Não sei informar por que motivo esse ministro ainda não assinou, porque a Bahia é o único estado ainda que tem a capacidade de tomar ainda 4,5 bilhões para empréstimo. Então, mostra que a Bahia vai bem. E ainda não fez isso. Então, esses recursos, aí as pessoas claro, que tem que ir e vir, reclamam, as estradas estão acabadas, estão isso e tal, mas o governador já fez a parte dele, e nós, deputados, também fizemos a nossa, que é aprovar a autorização do empréstimo, uma vez que a Bahia tem capacidade para tomar esse empréstimo. Me parece que o empréstimo é da ordem de 600 milhões de dólares. Então, mais ou menos, quase 2 bilhões de reais para rodovias e alguma parte também para a segurança pública. Né? Deputado Marquinho, Fernando Santos, do bairro dos Barris, ele pergunta que materiais são utilizados para produzir essa asfalto ecológico. A gente já tocou nesse assunto. Tem o pneu, né, a borracha do pneu, e é o único ingrediente diferente dos demais que são utilizados no asfalto? É só o pneu e a dosagem ainda de 15% do pneu. Né? Apenas o restante do material utilizado é o que se utiliza normalmente para a produção do asfalto. Os Estados Unidos me parece que usa aí da ordem de 8% a 10% da borracha agregado já ao material existente, que é a areia, aquele óleo e mais a pedra. Né? Então, os testes que eles fizeram, né, até 15% vai bem. Pode ser que mais na frente um pouco, né, a tecnologia está avançando, pode ser que lá na frente use uma quantidade maior. Cada vez mais que você usar o pneu inservível, como é conhecido inservível, no asfalto, é melhor que nós estamos tirando isso do meio ambiente, estamos dando um destino, né? E além do mais, você pode reutilizar aquelas máquinas que você vê lá nas cidades, tirando aquele asfalto, ele pode também ser reaproveitado. O próprio asfalto ecológico reaproveitado em outra ocasião. Porque às vezes a Bahia ainda não está usando, achando que não pode utilizar asfalto de borracha. Né? Mas você pode, já mostrou lá em São Paulo, né? Você pode tirar aquele asfalto, aquelas máquinas que passam nas rodovias, tirando e jogando na caçamba para ser reutilizado na recapeação da malha asfáltica. O senhor já bateu aí na tecla da durabilidade, né, desse asfalto ecológico, mas o Dilson Lopes, que é de São Cristóvão, ele pergunta se é mais resistente a chuvas ou se vai continuar tendo que tapar buracos. Não, olhe bem, que ele vai ter que fazer a recuperação, vai, mas menos que o convencional. Ele é até mais resistente com a chuva, porque ele é borracha. Agora, o próprio asfalto convencional tem muita diferença de qualidade, né? De um para o outro. A gente vê aí asfaltos que duram muito mais do que outros, não é verdade? Mas isso do asfalto convencional. Às vezes a gente vê rodovias muito mais bem pavimentadas, com uma durabilidade muito maior. O asfalto ecológico também não poderia correr esse risco, não? De um mais meia-boca, digamos assim, do que um outro mais bem feito? Corre o risco, sim. Porque o asfalto em si, como eles chamam lá, é só aquela manta de cima. Se você fizer uma base ruim, o asfalto ecológico não vai dar jeito. Porque a resistência é o asfalto de qualidade com a base de qualidade. Então, se eu faço uma base ruim, não ter asfalto ecológico vai dar jeito. Não sei se você já observou, em algumas rodovias, né, eu passei até ontem na BR, na 242, chegando em alguns povoados, tem os quebra-molas. Você vê que eles ficam todos irregulares. Entendeu? Ali é o seguinte, base ruim e o asfalto convencional. O asfalto borracha é acoplado numa base correta e ele não fica com aquela regularidade. Porque as pesquisas batem o seguinte, eu falei anteriormente aqui que a pesquisa que eles fizeram é o seguinte, eu tenho um tabletezinho que eu trouxe aí, que você estica o asfalto convencional. E se você bota ele para baixo, ele continua descendo, esticando. O asfalto borracha, você para de esticar, você descansou, ele volta ao normal. Então, esse é o interessante. O carro passou, o carro mais pesado do que o normal, ele vai ceder, mas ele volta ao normal depois. Volta ao normal depois. Mas isso acoplado a uma base de qualidade, que as empresas
né, que calcula todos os lucros, vou repetir aqui, tem que fazer um asfalto de qualidade, porque os contratos agora vão vir, né, para manutenção. Ele faz a estrada, já aconteceu em vários governos anteriores, você fazer asfalto, inaugurar, e na semana seguinte tem que fazer a recuperação. Porque antigamente fazia o tratamento contra pó, fazia só a base e dava aquela... Tem um óleo que chama CM30, que ele impermeabiliza. Depois é que vem a brita, que vem outro óleo e vem a areia. Entendeu? A Lucimeire Souza do Garcia, ela primeiro quer te parabenizar por se interessar pelo tema, criar uma lei que se preocupa com a questão da reciclagem, principalmente de pneus. Pergunta por que o senhor se interessou pelo assunto. Foi o início da nossa conversa aí, mas acho que para satisfazer a vontade aqui da Lucimeire. Obrigado pela pergunta. Me interessei porque eu era do Partido Verde. Quero aqui frisar e deixar bem claro que eu não sou nenhum especialista ecológico, né? Não sou estudioso, não aprofundei isso na parte de meio ambiente para falar aqui de todo o meio ambiente, de cidade sustentável. Não me aprofundei e não sou nenhum ecologista expert. Mas me interessei no assunto porque, bom, já tinha tramitado na Assembleia, né? Eu estava no Partido Verde. Tocar um projeto que já tinha sido seria iniciado. Cobrado as minhas ações, porque o Estatuto do Partido prevê que você milite muito nessa área do meio ambiente. Então, me interessei e apresentei esse projeto de lei. E pegando o gancho nessa sua militância na área do meio ambiente, a Carla Morim, para a gente fechar esse bloco, que é do bairro da Federação, ela pergunta se o senhor tem outras propostas ou projetos de lei sobre meio ambiente e sustentabilidade. Não, tramitando não tem. Agora nós temos um trabalho em nossa região. Para quem não conhece, a minha cidade, Barra da Estiva, é onde nasce o Rio Paraguaçu. Nasce no povoado do Brejão, um filetinho de água. Então, essa água que a gente consome aqui em Salvador, Feira de Santana, em mais de 100 municípios, começa lá em meu município, um filetinho de água. E nessa nascente do Paraguaçu, até Mucugê, é onde o rio é mais preservado. Tinha um projeto, ainda que está tramitando na Secretaria do Meio Ambiente, mais precisamente era ligado ao INEMA. A Petrobras tinha destinado, me parece que 3,5 milhões para se fazer, para ajudar a recuperar a nascente e ali num raio de talvez 20, 30, 50 quilômetros para preservar a nascente. Mas uma vez a Rede Globo fez um trabalho, me parece aquele repórter que faz muita parte do Nordeste, aí ele visitou aqui da Baía de Todos os Santos até a nascente. E ele constatou que realmente onde o rio está mais preservado é em Barra da Estiva, Ibicoara e Mucugê. Os 3 municípios ali, onde eu fui muito bem votado na minha região. E eu tenho uma grata satisfação de dizer o seguinte, graças a um trabalho, porque antes de ser deputado, eu era vereador em minha cidade. Fui vereador por 4 mandatos consecutivos e o mais votado. Bem, o senhor disse que foi muito bem votado na sua região, me parece que na região sudoeste também. E a gente vai conhecer um pouco mais das ações do deputado Marquinho Viana voltadas para essas cidades, para esses municípios, onde basicamente concentra a sua base eleitoral. Mas no próximo bloco, a gente aguarda um instantinho só. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro. Estamos de volta com a Assembleia em Entrevista, hoje com o deputado Marquinho Viana, do PSB. Já conversou com a gente aqui bastante sobre o projeto de sua autoria, que já se transformou em lei e que determina a utilização do asfalto ecológico nas rodovias do estado da Bahia. Só está esperando uma oportunidade para ser colocada em prática, a gente já abordou sobre esse assunto. Agora, o senhor teve, como a gente também já chegou a comentar, uma eleição bastante expressiva na região da Chapada Diamantina, que é
onde o senhor nasceu, também na região sudoeste. O que movimenta o senhor aqui na Assembleia Legislativa? Ou seja, quais carências, quais necessidades que o senhor identifica nessas regiões, nesses municípios e que acabam sendo, digamos, sua bandeira de luta aqui na Assembleia? Uma das atuações mais firmes que eu entrei foi nessa área de implantação de sistema de água nas localidades onde não tem água encanada de qualidade. Por exemplo? Por exemplo, tanto na minha cidade quanto na minha cidade, todas as regiões do Sudoeste, né, através do governo do Estado e através da SEB, foram implantados diversos sistemas de água, perfuração de poços e instalação de água nas suas residências. E é uma região rica de água. De rios. Mas Barra da Estiva, mas os vizinhos ali, Tuaçu, Tanhaçu, Aracatu, Contenda do Sincorá, até o Andaraí, em algumas localidades, né? Ibicoara e Barra da Estiva é mais suprida de água, tem vários pequenos rios, né? Mas essas cidades todas que eu falei no Sudoeste, Planalto, Belo Campo, Tremedal, Caraíbas, que tem aquela barragem, a barragem do Rio Gavião, que são 40 quilômetros de água, é uma das cidades que mais sofre com água. E é um esforço do senhor no sentido de levar água para esses municípios? De que forma? Perfuração de poços, basicamente? Através do governo do Estado, né, através da SEB, o governo tem um programa aí vasto agora, tem alguns programas de Bahia Produtivo, outros programas de água para todos, e a gente tenta levar as demandas aí dos prefeitos, dos vereadores, líderes comunitários, e o governador tem nos atendido nessa área, né? Ora, uma outra área que é carente, não só na minha região, mas em toda a Bahia, talvez em todo o Brasil, é a parte de esgotamento sanitário, porque é uma obra cara e difícil de executar. Eu me lembro, no município de Mucugê, a ex-prefeita conseguiu... Também na Chapada. Chapada Diamantina, vizinho da gente lá. Ela conseguiu um recurso em Brasília para fazer o esgotamento sanitário de Mucugê. Mucugê é bem pequena, né? E na época custou, me parece, que 11 milhões, 12 milhões. Mas você pega esse resíduo todo e tem que jogar no rio. Mas o processo é feito para que ele já caia no rio 80% limpo. E a natureza se encarrega de fazer o resto, os outros 20%. Então, mas é uma obra cara, que o governo ainda não tem condição de fazer em todos os municípios. Tiro por minha cidade, Barra da Estiva, o esgotamento, tratamento, não temos tratamento de esgoto sanitário. Mas como é que o senhor espera que essa situação se reverta? O senhor está falando que é uma obra cara, o governo ainda não colocou em prática em todos os municípios. O senhor espera ver mais chances de viabilizar um projeto como esse? De que forma? Por meio de projetos de lei ou indo com pires mesmo no governo do Estado, nas secretarias ou governo federal? Tem que ser com pires. Tem que ser com pires. Nós não podemos apresentar projeto de lei que crie despesa para o governo. Esse projeto de lei, ele não traz despesa para o governo, porque o governo contrata as empresas, a gente quer obrigar que as empresas executem o asfalto. E nós não podemos, desde a Constituição de 88, os deputados são impedidos de apresentar projeto de lei aqui na Assembleia que crie despesa para o Executivo. Porque você imagina o seguinte, se nós, cada um deputado criasse os projetos, obrigasse o governo a fazer aí o isolamento sanitário em todo o município, de onde vinha o recurso? Então, é lei, é obrigado a fazer. Então, se o governo não cumpre a lei, qualquer um pode entrar na justiça e obrigar a fazer. Então, esse foi a experiência, foi o que foi feito na Constituição de 88, né? Tirando isso, deixando a prerrogativa apenas do Poder Executivo, né? O que nós temos que fazer é estar com o pires na mão e esperar que entre um governante em Brasília, porque até o governo do Estado o recurso é mais do que os municípios, mas ainda não consegue atender todos os municípios da Bahia. Mas em tempos de crise, de contingenciamento aí, de corte, né, de despesas e tal, tem sido uma tarefa, imagino eu, bem difícil, ou não? Dificílima. Eu vou lhe dar aqui um exemplo aqui prático. Tem uns 15 dias, estive com o secretário Cássio, que é da Infraestrutura Hídrica, ele comemorando naquela seca terrível, né, que continua, choveu na Bahia, mas continua seco, né? E ele comemorando que o governo disponibilizou um recurso de emergência para
contratar ainda novamente carro-pipa, que eu acho que é um dinheiro que ao longo dos anos, que as pessoas chamam de indústria, né, do carro-pipa, a indústria de fazer dinheiro, conseguir um recurso de carro-pipa e conseguir uns recursos para melhorar o sistema de água de Vitória Conquista, que é um sistema caro, da ordem, parece, 150 milhões. Mas quando chove, aí os governantes lá de Brasília, choveu na Bahia, pode esperar um pouco mais agora, aí esse recurso é cancelado dessa ordem. O senhor falou da necessidade de levar água para esses municípios, esgotamento sanitário, o que mais? Esgotamento sanitário, pavimentação, porque o poder público, às vezes, não consegue acompanhar o crescimento dos municípios. Eu vou gosto de dar exemplo, porque esse município vizinho da gente lá, Ibicoara, que tem as fazendas, cresceu muito rápido. Então, dentro de pouco tempo, de 10 anos, 12 anos, se criou esse bairro de 1.000 casas, 1.500 casas, não tem esgotamento sanitário, não tem pavimentação, né? Não tem sistema de água. Então, as pessoas vão construindo suas casas e fazem os loteamentos e vão vendendo aleatoriamente e deixam que o poder público faça aí agora pavimentação, coloca energia, coloca sistema de água, né, coloca o esgotamento sanitário. O governo não consegue acompanhar, aí os moradores dizem, nós pagamos impostos e não fazem isso. Mas o recurso não dá para fazer tudo de vez. Então, nós temos uma grande dificuldade. É falta de planejamento, não? O senhor não acha que pode também, haver fiscalização, isso? Planejamento, entendeu? O problema todo é porque quando qualquer prefeito que entra numa prefeitura, ganha eleição, vai cheio de ideias, cheio de vontade. Mas quando chega em janeiro, aí vem a INSS, tira uma fatia. Aí vem a ação de precatórios, tira outra fatia. Então, quando você vai ver o recurso livre, não dá para investir. Aí fica aí com o pires na mão. No gabinete do deputado, o deputado vai ao governador. Não dá para investir, mas acaba se investindo em quê, basicamente? Acaba se investindo só, transportando, às vezes, miséria do povo. A pessoa adoece, você tem que ter uma ambulância para transportar, aí tem uma máquina, porque choveu, acabou a estrada, você tem que recuperar a máquina. O governo federal deu diversas máquinas aí pelo PAC a diversos municípios. Mas todas elas vão quebrando e vão dificultando. Mas não acaba sendo um ciclo vicioso esse? É um ciclo vicioso. Entra a prefeitura, sai a prefeitura. O que muda? Eu acho que só pode mudar e melhorar na hora que entrar prefeito sem compromisso de dever agiotas, porque você entra na prefeitura, gasta dinheiro para se eleger. Estava vendo uma reportagem hoje de manhã no Jornal de Manhã, dizendo o seguinte, é difícil cada um que entra no município deve. Aí foi a ex-candidata a senadora, que era ministra da Justiça, né, ela dizendo o seguinte, que até ela só entendeu que tem o Caixa 2 quando ela entrou na política. Porque ela acha o seguinte, que fica muito caro, é tudo muito caro participar de eleição. Né? É os opcionais aí da comunicação, é a gravação na televisão, é a propaganda, são os veículos. Então, muitos entram e, às vezes, alguns oportunistas que detêm o dinheiro, que são agiotas da cidade, querem investir naquele candidato A ou candidato B, porque vou ganhar um dinheiro fácil naquele bolo. O senhor acha que essa lógica está com dias contados? Até porque a gente tem assistido aí uma série de escândalos, acho que podemos usar essa palavra, escândalos no sentido de financiamento de campanhas, as delações premiadas que têm sido divulgadas recentemente mostram como que, de certa forma, é uma lógica que já vem ocorrendo há muito tempo. Não é verdade? O senhor acredita que, a partir de agora, de uma conscientização maior das pessoas, do eleitorado, dos próprios políticos em geral, sobre essa situação ou sobre a necessidade de mudança, o senhor acredita que isso, de fato, venha a ser colocado em prática? Olha, eu só acredito nessa mudança se o governo investir na educação. Porque isso você não consegue mudar na cabeça do cidadão só punindo agora só os políticos. Porque a população, né, se você não der educação e mostrar isso na escola, que ele não deve
pedir o político, o bloco, o cimento, não exigir exames. Muitas vezes o gabinete da gente, teve um deputado que falou com a gente, rapaz, eu estou aqui servindo de agente de saúde. Então, a saúde e a Constituição vê para todos. Agora, enquanto não tiver educação, né, para as pessoas entenderem que o político ele está lá para apresentar esses projetos que melhoram a qualidade de vida do povo. Agora, isso não melhora só prendendo alguns maus políticos, porque nós temos bons políticos também no Brasil. E eu me considero um desses, entendeu? Me considero um desses. Então, eu acho o seguinte, que o Brasil já investiu muito em educação. Precisa investir 50 vezes mais ainda. E o senhor vê algum sinal positivo nesse sentido? Vejo o seguinte, vejo o sinal positivo, porque com a criação dessas obrigações dos municípios de aplicar 25% da educação, de aplicar 60% do recurso do Fundef no professor, entendeu? Isso melhorou, os professores dos municípios ganham mais do que o Estado. Então, eles têm agora a obrigação maior, questionava muito que o professor ganhava pouco. Então, eu acho o seguinte, precisa ainda, né, tem a lei aí do Bolsa Família que exige, para você ter Bolsa Família, o menino tem que estar na escola. O senhor é um político otimista, então? Sou. Eu acredito o seguinte, que já se investiu muito na educação, precisa investir muito mais, porque ainda tem político ruim, mas eu acredito que isso, ao longo do tempo, vai acabar. Vai acabar com a tecnologia que... Olha, se você olhar um pouquinho para o retrovisor, nós temos celular de 90, 94. Da década de 90. 90, entendeu? Olha o que já se criou com o celular, né? Isso. Todo mundo tem informação, todo mundo tem uma televisão em casa, todo mundo com celular. As pessoas não querem mais ter um celular que só fala com a outra pessoa, não. Se não pegar a internet, isso não serve mais. Então, isso é informação, troca de informação. Então, isso é educação que está melhorando. E acho o seguinte, o investimento, o bom político só se sairá bem se ele investir primeiro na educação. Maravilha. Deputado Marquinhos Viana, muito obrigado pela gentileza, por esse bate-papo. Nosso Assembleia Entrevista está chegando ao fim. Agradeço a sua participação e agradeço também a sua companhia. A gente fica na expectativa de se encontrar num próximo encontro, tá certo? Um próximo Assembleia Entrevista. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado.